Por trás da ansiedade, do medo e da frustração que te acompanham em silêncio, existe algo que quase ninguém te contou. Talvez você esteja lutando contra a vida usando a arma errada menos a do controle. Tentando controlar os pensamentos, controlar o futuro, controlar os sentimentos, mas o controle não traz paz. Ele só cansa. E quanto mais você tenta controlar, mais distante se sente de si mesmo. Sabe aquele peso que você carrega nos ombros? Aquela sensação de que está sempre atrasado, de que algo importante está escapando? Talvez isso não seja um sinal de que você está falhando. Talvez seja só a vida tentando te mostrar que não é lá fora que as coisas vão se resolver. É dentro. Por isso eu te digo, se você chegou até aqui não foi por acaso. Há um motivo pelo qual esse vídeo apareceu agora. O que vamos conversar aqui não é simples motivação. É um convite à reconstrução. Por isso, já se inscreve no canal. Aqui cada vídeo é uma conversa com sua parte mais profunda. Espelho que não mostra só o que você é, mas o que você pode ser quando decide sair do piloto automático. Carl Jung diz até que você torne o inconsciente consciente. Ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Mas e se hoje for o dia em que você toma o volante? A paz que você tanto busca está aí dentro esperando ser redescoberta. E quando você acessa isso, algo muda. Você muda, porque depois de hoje, ninguém nada vai te parar. Já percebeu como duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagirem de formas completamente opostas? Enquanto uma entra em colapso, a outra encontra força. O que muda? A forma como cada uma interpreta a realidade. E essa interpretação não é algo que nasce com a gente. Ela é aprendida, construída ao longo de anos, marcada por traumas, cranks, falas repetidas e dores silenciosas que ninguém vê. Você cresceu acreditando em certas verdades que nunca questionou. Eu não sou bom bastante. Eu sempre estrago tudo. Nada dá certo pra mim. E o pior, passou a viver como se essas frases fossem tatuagens invisíveis, coladas à sua identidade. Só que não são. Carl Jung dizia que enquanto você não torna o inconsciente consciente, ele continua controlando a sua vida. Isso significa que, sem perceber, você reage ao presente com as emoções não resolvidas do passado. Volca se sabota. Repete padrões. Escolhe caminhos já conhecidos menos mesmo que eles te machuquem. Porque o desconhecido assusta mais do que a dor familiar. Mas aqui está o ponto de virada. Essas interpretações podem ser reescritas. E tudo começa quando você aprende a observar o que sente, sem se identificar com aquilo. Medo não é uma sentença. Tristeza não é uma prisão. Pensamentos não são ordens. Você tem o poder de questionar o que a sua mente diz. Olhe para dentro, com honestidade. Pergunte-se: esse pensamento me liberta ou me aprisiona? A resposta pode ser desconfortável, mas ela também pode ser a chave para um novo jeito de ver e viver menos a sua própria história. Quantas vezes você sentiu que não tinha saída, que estava preso em uma situação, uma emoção, um pensamento que parecia não ter fim? A verdade é que o que mais aprisiona não são os fatos, são as histórias que contamos sobre eles. Histórias que repetimos tanto que acabamos acreditando como absolutas. Você não está preso porque a vida te limitou. Você está preso porque aprendeu a interpretar a dor como um ponto final. Mas e se ela for só uma vírgula? Uma pausa antes da virada? A mente, quando deixada no automático, vira um labirinto. Ela puxa lembranças antigas, associações distorcidas, cria cenários de medo, e a gente vive reagindo a tudo isso como se fosse real. E é exatamente aí que a libertação começa. Quando você entende que nem todo pensamento merece crédito, que nem todo sentimento precisa ser obedecido. Você não é o que sente. Você é quem observa o que sente. Imagine sua mente como um céu e seus pensamentos como nuvens passando. Algumas são densas, outras carregadas, mas nenhuma fica ali para sempre. Quando você observa sem se agarrar, elas passam. Quando você respira e decide não reagir, elas perdem força. Você não precisa lutar com a mente. Precisa conhecê-la. E quanto mais conhece, mais ela deixa de te dominar. Paz não é ausência de pensamentos. É a presença de consciência. E quando você começa a escolher quais pensamentos ouvir e quais deixar passar, você percebe a chave da sua liberdade sempre esteve nas suas mãos. Só faltava enxergar. A gente aprendeu a calar a tristeza, disfarçar a ansiedade, mascarar a raiva com um sorriso, como se sentir fosse sinal de fraqueza, como se demonstrar dor fosse algo. Mas vou te contar uma verdade que ninguém ensina. Sentir é um dos maiores atos de coragem que existem. Quando você nega suas emoções, elas não desaparecem. Elas se escondem, vão para o corpo, se transformam em tensão, cansaço, bloqueios, ficam à espreita, esperando um momento de distração para gritar. E é por isso que tantos de nós se sentem esgotados mesmo sem saber o motivo. Mas existe uma virada. Ela acontece quando você para de lutar contra o que sente. Quando em vez de dizer isso não devia estar aqui, você escolhe dizer o que essa dor quer me mostrar. Não se trata de afundar nela. Se trata de
Aprender a escutar. Imagine suas emoções como visitantes. Algumas chegam calmas, outras tumultuadas, mas todas têm algo a dizer. Quando você as ignora, elas batem. Maysford. Quando você escuta, elas se transformam. Carl Jung nos lembra que aquilo que resistimos persiste, e o que aceitamos se transforma. Não se trata de romantizar a dor, mas de deixar de ver ela como inimiga, porque ela não está contra você. Ela está tentando te mostrar onde você ainda precisa se curar. Sentir é sinal de presença e de que você ainda está aqui, mesmo depois de tudo. Então, na próxima vez que algo doer, não fuja. Sente com você. Escute, respire e lembre-se, você não é fraco por sentir. Você é forte por continuar. A maioria das pessoas vive no modo automático. Reagem ao trânsito, ao olhar do outro, a uma mensagem não respondida, a uma crítica. É como se todo estímulo externo tivesse o poder de controlar seu estado interno. Mas e se você pudesse apertar o freio? E se em vez de reagir no impulso, você escolhesse como quer responder? Essa é a diferença entre viver aprisionado e viver consciente. Quando você reage sem pensar, está sendo conduzido pelo passado, por traumas, por padrões que você nem percebe mais, por crenças que nem são suas. Mas quando você faz uma pausa e observa, algo muda, você cria espaço entre o estímulo e nesse espaço mora sua liberdade. A mente quer respostas rápidas, imediatas, mas o coração, a alma precisam de presença. E presença não se compra. Ela se constrói momento a momento, escolha a escolha. Quantas vezes você se arrependeu de algo que disse no calor da emoção? Quantas vezes tomou decisões com base no medo ou na raiva? Agora imagine o oposto. Imagine respirar antes de agir, refletir antes de falar, escolher a paz, mesmo quando tudo ao redor parece pedir o contrário. Esse é o verdadeiro poder. Não deixar que o caos externo dite seu mundo interno. Não entregar sua paz de bandeja a qualquer coisa que aconteça. Porque quando você aprende a observar sua mente, percebe que tem escolha. Sempre teve. Carl Jung falava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E despertar é isso, perceber que a vida que você quer começa com as escolhas que você faz. Menos a cada pensamento, a cada remacal, a cada recal. Você carrega cicatrizes, algumas visíveis, outras tão internas que até você esqueceu onde começaram, mas elas estão aí. Moldaram suas reações, seus medos, até sua forma de amar. E por muito tempo você achou que isso era você, era essa pessoa marcada pela dor, definida pelos fracassos, condenada a repetir histórias. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode mudar tudo. O passado não tem o poder de te definir menos a menos que você o permita. O que aconteceu com você não determina quem você é. O que determina é o que você faz com isso agora. Tem gente que usa a dor como justificativa, tem gente que transforma a dor em propósito, e essa escolha está sempre disponível. Não, é fácil, eu sei, mas é possível. E começa com uma simples pergunta: o que essa dor está tentando me ensinar? Carl Jung falava sobre o processo de individuação, o caminho de se tornar quem você realmente é. E esse caminho não é limpo, não é reto, não é rápido, ele passa pela escuridão, pela confusa, pela bagunça de sentimentos que a gente aprende a varrer para debaixo do tapete. Só que chega uma hora em que não dá mais para fugir. Você olha para sua história e diz: eu escolho ser mais do que isso. E é nesse momento que tudo muda. Você não precisa apagar o que viveu. Só precisa ressignificar. Usar como degrau, não como corrente. Porque dentro de cada ferida existe uma força esperando para nascer. Uma força que ninguém tira de você. E quando ela desperta, nada pode te parar. A verdade é dura, mas libertadora. Por muito tempo, o que te impediu não foi o mundo, foi você. Foram as vezes em que duvidou da própria força. Os momentos em que escolheu o medo em vez da ação. As vezes em que se calou quando deveria se posicionar. Em que se moldou para caber onde nunca foi visto. Mas isso não precisa continuar sendo verdade. Hoje você tem uma escolha. A de não mais esperar pela permissão de ninguém para se libertar. A de não mais deixar que um pensamento ruim defina o seu dia. A de não mais dar à dor o poder de decidir seus próximos passos. A sua liberdade não vem de fora. Ela começa quando você decide estar do seu lado, menos com tudo o que é, com tudo o que sente, com tudo o que ainda está aprendendo a aceitar. Porque quando você se acolhe por inteiro, você se fortalece. E quando está inteiro, mundo não consegue mais te quebrar. A paz que você tanto procura, a coragem que te falta, a força que admira nos outros. Tudo isso já existe em você, só está encoberto por camadas de dúvida e silêncio. Mas a partir de hoje, essas camadas começam a cair. E se você sentiu isso no fundo da alma, não deixe essa sensação passar. Se inscreve aqui no canal, porque o que a gente constrói juntos vai muito além de um vídeo. É uma jornada real, uma nova forma de viver, com mais clareza, com mais presença, com mais verdade. Porque agora que você despertou, ninguém mais pode te parar. Volta.